Oi, pessoal, tudo bem aí? Vamos então continuar falando sobre a observação lúdica. Então, só retomando um pouco do que a gente já estava falando, né? A observação lúdica vai ser importante para que a criança possa expressar para o psicólogo o que está acontecendo com ela. Então, se você souber direcionar bem, né? Você, psicólogo, estagiário, enfim, você souber direcionar bem, é muito provável, né? Salvo raríssimas exceções, que você vai conseguir obter da criança algo que assim é muito claro do mundo interno dela. Ela vai começar a te expressar isso e é muito provável que ela vá começar a criar também um cenário junto com você que vai trazer muita liberdade para ela poder se expressar em suas fantasias, em seus medos, nos seus pensamentos em geral, né? O que ela está criando de ideias sobre o mundo. Então, quanto mais você ficar nessa posição, como a gente estava falando, né? Ativa e passiva, no sentido de você permitir que ela mostre o seu pensamento, a sua construção sobre as ideias que ela está formando, vai ser melhor, né? Então, quanto mais você se mantiver de uma forma continente, melhor vai ser para que ela possa te trazer quais são as informações, né, sobre o que ela está pensando sobre a vida. E ela vai fazer isso pela brincadeira, e por isso vamos usar brinquedos. Os brinquedos são a ponte nessa comunicação. Então vamos falar dos brinquedos. A escolha dos brinquedos e dos jogos está relacionada com o momento evolutivo, emocional e intelectual em que a criança se encontra. Os brinquedos e jogos, então, devem ser analisados do ponto de vista evolutivo, registrando cada uma das manifestações de conduta lúdica, classificando-as conforme as idades correspondentes dentro de alguns dos referenciais da psicologia do desenvolvimento. Então, dica, né, para você conseguir essa ponte, você tem que falar a linguagem da criança. Já falamos que você não pode tratar a criança nem como alguém que ainda não se desenvolveu o suficiente, nem como bebê demais ou criança demais, dependendo da idade, e nem como adulta demais. Então, nesse sentido, até os brinquedos são importantes, né? Porque os brinquedos são pontes. Os brinquedos, eles são formas de comunicação. É a mesma coisa que, por exemplo, eu quero saber o que um amigo meu tá falando, qual a opinião dele, e ele tá lá na Índia, por exemplo. O que eu faço? Posso usar o WhatsApp, posso usar o computador. Esse é o instrumento. Essa ponte para a comunicação, essa ferramenta que vai fazer a ponte da comunicação, que é o importante, que é o interessante que você utilize. Você sabendo utilizar bons brinquedos com a criança e ela percebendo que esses brinquedos são o que ela precisa, né? Então não adianta eu querer me comunicar por sinal de fumaça. Eu preciso me comunicar, como eu estou falando nesse exemplo, né? Eu preciso me comunicar de uma forma mais efetiva. Posso mandar um e-mail? Posso ligar? Posso mandar uma mensagem? Como eu faço isso? Mando uma mensagem pela internet? Como eu faço isso? Então, você vai utilizar o meio mais adequado. Como você também pode fazer isso? Na entrevista, você já vai tentando saber dos pais como você pode abordar essa criança. Levando em consideração que ela está dentro do desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, dentro do esperado para a fase dela, você pode levar muito em consideração que você pode utilizar brinquedos que mais se utilizam na fase do desenvolvimento dela. Se por acaso tiver algum relatório que traga alguma deficiência, né, ou uma suspeita, é importante que você já deixe de antemão algumas ferramentas que você pode utilizar até mesmo para chegar nessa criança e investigar como ela responde. Não necessariamente você precisa deixar de antemão para essa sessão. Então, por exemplo, os pais não relataram que talvez tivesse alguma deficiência em termos da fala, por exemplo, da criança.
Aí a criança vem para a sessão e ela não fala nada, ela não expressa nada, ela não se comunica de jeito nenhum pela fala, e ela já tem uma idade avançada que teria essa condição. O que você vai fazer? Primeiro você vai observar, como eu já falei no vídeo passado. Primeiro você observa, você cria hipóteses, né, e depois você testa. Então você pode, e aí é interessante num caso desses, chamar novamente os pais para outra entrevista, uma entrevista de acompanhamento, e abordar essa questão que você observou em relação à fala, né, tentando saber se já teve alguma suspeita, né, de algo emocional ou algo físico que gerou essa dificuldade da criança falar. Se você não tiver esses dados afirmativos, você volta, né, lá para a sessão com a criança e tenta abordar formas dela se expressar, que não precisa ser necessariamente da forma falada, mas que ela possa abordar o porquê essa fala também não pode sair. Então, e se você tiver uma comprovação dos pais, né, que sim, a gente esqueceu de te falar, tal, mas a criança tem uma inibição na fala em situações estranhas, e isso já foi diagnosticado, aí vai te ajudar, né? Se não, é importante que você possa fazer os encaminhamentos necessários, mas investigar aquilo que está aparecendo. Por isso, sempre utilizar as ferramentas da forma que vai conseguir chegar na criança, de preferência, tá? É uma forma de comunicação que a gente vai pensando. Se tiver, por exemplo, uma deficiência na fala, mas comprovadamente por questões emocionais, você vai poder pensar em jogos que possam trabalhar com isso. Você pode ir deixando a criança muito à vontade para que ela vá associando, às vezes pelo desenho, pela brincadeira que ela propõe, pela forma como ela se comunica com você. Pode ser, às vezes, uma comunicação não verbal, que às vezes vai deixando o ambiente mais tranquilizador para que ela possa trazer essa comunicação verbal. Então, por aí vai várias técnicas que você vai pensando, mas o mais importante não é só a técnica, é a continência, aquilo que a gente estava falando no vídeo anterior, tá? Levando em consideração a continência, o psicólogo consegue uma ponte para poder falar com quem quer falar, né? Com quem quer se comunicar também. Não adianta, se a criança não tiver à vontade, não estiver à vontade e não tiver vontade, né, de se comunicar, a gente não vai conseguir extrair muita coisa. O Erik Erikson, ele dá umas dicas pra gente sobre os brinquedos, como a gente escolhe para a gente trabalhar com a criança. Então ele descreve 3 fases sucessivas na evolução dos brinquedos das crianças, e aí a gente já pode pensar que tipo de brinquedos que a gente escolheria para trabalhar com as crianças. Ou com a criança específica, se você vai trabalhar num consultório especificamente com uma criança. Então tem a fase inicial, né, que é da autoesfera, depois a da microesfera e depois da macroesfera. Então pensa na esfera, né, como algo que abrange alguma coisa. Então pensa aqui, na autoesfera, então abrange a mim mesmo, na verdade, né, como alguma coisa que vai abranger só a mim. Então pensa que no momento que a criança elege brinquedos da autoesfera, ela está falando que o mundo dela é o mais importante. É o início da vida, tá? É quando ela está começando a ficar atenta ao mínimo de comunicação com o ambiente, ainda muito voltada aos reflexos, muito voltada a não saber a diferenciação entre ela e o outro. Aquilo que a gente tinha trabalhado já em psicologia do desenvolvimento, da criança ainda acreditar que ela é uma continuação, né, do corpo da mãe, que ela está começando a se separar, e o brinquedo ele é uma ponte para essa comunicação com o outro. Então, na autoesfera, o brinquedo da criança é centralizado na exploração do próprio corpo ou nos objetos que estão imediatamente ao seu alcance. Tudo que ela pega, ela leva para a boca. Tudo que ela pega,
ela passa nela, né? Então ela quer pegar o cabelo, ela quer pegar de quem tá segurando ela quer pegar o próprio dedo. Então, tudo isso é brinquedo, porque isso é uma ponte para algum conhecimento. Lembra que a gente estava falando que o brinquedo é uma ponte de comunicação? Então, ela quer se comunicar com o mundo. E ela está começando a perceber que esse mundo é muito interessante. Ela pega alguma coisa que ela vê na frente, ou ela vê alguma coisa se mexendo, e tudo aquilo vai chamando atenção para ela, e tudo isso são objetos que são pontes para ela poder explorar esse mundo inicial que tá aparecendo para ela. Então, inicialmente, né, na autoesfera, a gente tem a ideia de que a criança ainda está começando a explorar, que tudo para ela é uma ponte para ela poder explorar esse ambiente. Então, muito voltado para o corpo, tá? Muito voltado para a exploração de quem cuida dela, ainda como para satisfazê-la. Na fase 2, aí até coloquei aqui, ó, pré-lúdica. Então, o Erik Erikson coloca que é uma fase que vai preparar a criança para essa exploração e para esse comecinho de separação do outro. Então, ainda ela é uma continuação do outro que está começando a perceber que tem coisas. Na microesfera, e elas podem... uma fase não propriamente desfaz da outra. Então, às vezes acontece a criança entrar na microesfera e ainda, às vezes, regredir para a autoesfera, tá? Então, ela tá descobrindo ainda. Então, na microesfera, a criança utiliza pequenos brinquedos para expressar suas fantasias. Então, ela já começa a observar um determinado brinquedo. É aí que, por exemplo, que ela começa a eleger alguns brinquedos específicos que ela gosta bastante. Então, quem é mãe de crianças bem pequenas, né, de bebês, assim, em geral, eles começam a gostar de determinados brinquedos específicos mais do que os outros. Isso já dá pra gente dizer um pouco que a criança já está na microesfera, porque ela não está só para satisfazer algo que é no próprio corpo, de explorar o próprio corpo, mas ela já está começando a eleger alguns brinquedos específicos que ela vai construir uma pequena relação afetiva, né? E que pode ser a fraldinha, né? Pode ser um pedacinho de pano que seja, pode ser a chupeta, mas não é algo que seja só para explorar o próprio corpo, né? É algo que que traz satisfação, mas que dá algum sentido e constrói o mundo dela de fantasia. Isso é muito importante, porque é na fantasia que a criança começa a dar conta dessa separação entre ela e a mãe e desse crescimento, desse desenvolvimento dela. Então, a fantasia é importante para que a criança comece a ganhar essa noção, né, de que ela precisa dar conta desse mundo e como ela explica esse mundo. Pela fantasia inicialmente, tá? E o terceiro, na macroesfera. Então, pensa com quem você vai trabalhar, né? Que criança você vai trabalhar, que tipo de brinquedos você ofereceria ali ou seja, de que forma você faria uma ponte, né? Para que ela possa te comunicar essas informações que ela está querendo te trazer. Na macroesfera, por incorporar a vivência social, passa através das suas relações, dividir o mundo com os outros, e assim ela já consegue interagir com os outros na brincadeira. Você percebe que aí a criança já está começando a querer jogar jogos, ela já está querendo criar jogos que têm regras. Você vê, é diferente uma fraldinha, é diferente um ursinho de um jogo de tabuleiro, por exemplo, ou de um jogo simples do tablet, por exemplo, porque tem regras. Então, colocar regras, colocar uma possibilidade de interação, ou mesmo, às vezes, uma brincadeira muito simples de fazer, né, mas que a criança já começa a perceber alguma regra, que a regra, por exemplo, de jogar a bola para ela e esperar que ela jogue a bola de novo, ou sumir com um brinquedo dela e quando ela percebe, onde tá? Vamos procurar, né? E às vezes some, guarda num lugar assim, mais ou menos escondido para ela achar. Então, isso já está trazendo uma possibilidade de interação com o outro e até mesmo dessa
perda desse objeto que estava ali só para satisfazer ela. Então, essa brincadeira, né, de presença e ausência, de que perdeu, de ganhou. Eu não estou falando só de jogos que trazem as regras desse jeito, né? Mas sim algo que permita a interação com o outro e com os pais, né? E com alguém que tenha vontade diversa dela, tá? Então, nesses 3 aspectos que você precisa considerar em que fase que a criança está, para você poder eleger os brinquedos adequados, né? Que você vai trazer vai possibilitar uma boa comunicação com a criança. Depois na aula que vem, a gente vai falar melhor sobre até tipos de brinquedos, né, que a gente possa brincar com a criança, mas é só para já dar uma ideia sobre, então já vai pensando. O Piaget, né, continuando aqui, o Piaget do desenvolvimento cognitivo, né? A gente está falando aqui voltando aqui, ó, a gente está falando do Erik Erikson. Do Erik Erikson, a gente está extraindo, né, os dados da teoria do desenvolvimento psicossocial. Lembrando, né, um pouco da aula de psicologia do desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvimento psicossocial, ou seja, de interação com o outro. Agora a gente vai falar do Piaget com o desenvolvimento cognitivo. Lembrando uma coisa super importante, que eu já falei no outro vídeo, mas é bom de considerar. O psicólogo não é um pedagogo, tá? Então, o psicólogo, ele vai trabalhar não até possibilitando ganhos de habilidades, mas ele não vai ensinar a criança, e isso não pode acontecer, né? Ele não está ali para saber se a criança está fazendo certo, está fazendo errado. É importante que, para isso, é importante que um pedagogo possa trabalhar com a criança. Mas no caso da psicologia, unicamente, a gente está trabalhando os aspectos emocionais, como fazer até para ela ganhar novas habilidades, para ela utilizar novas pontes, que eu estou falando para vocês, mas sempre com uma restrição de que você não ensina, você, de certa forma, você pode orientar, você pode ajudar ela a construir, mas não ensinar, porque não é a função, tá? Então, o Piaget vai trazer o seguinte: ele vai ressaltar o jogo em ligação ao desenvolvimento cognitivo, já que ele é um teórico do desenvolvimento cognitivo, né? A primeira fase, de acordo com Piaget, é a dos brinquedos e jogos de exercícios, que é até os 2 anos. Então, até os 2 anos, a criança faz exercícios, inclusive físicos, né? Mas ela, em geral, ela vai querer começar a eleger esses brinquedos que ela vai começar a utilizar. Em geral, com exercícios que, de acordo com Piaget, são exercícios da realidade. É como se a criança estivesse imitando a realidade, primeiro com fragmentos e depois com algo mais complexo, dependendo da maturação cerebral e dependendo também do quanto ela está instigada e estimulada para se desenvolver. Então, esse jogo de exercício é sempre imitação da vida, tá? Então, em que a conduta lúdica é destinada exclusivamente para obtenção do prazer. Em geral, se você vê uma criança de 2 anos, por exemplo, que está começando a brincar com aquelas coisas que começam a montar, né, de cor, ela brinca, e quando ela acha que ela acertou, ela olha, né, para ver se o meio externo, se os pais estimulam ela e elogiam, enfim, tá? Então essa ainda é para obtenção do prazer, mas também um prazer obtido a partir da visão do outro. Depois, na fase posterior, que é a fase mais que vai ligar um pouco a segunda e a terceira infância, é a fase dos brinquedos e jogos simbólicos, em que a criança desenvolve a capacidade de representar uma realidade que não está presente no seu campo perceptivo. Então ela vai começar. Por isso os jogos de regras fazem mais sentido do que na fase anterior. Nessa fase, dá para a gente correlacionar, né, junto com a teoria do Erik Erikson, que ela está
começando, está no micro, né, na microesfera, construindo a noção mais voltada para ela, e também já aí dentro desse período que o Piaget fala, também ela já caminha para a macroesfera, porque ela já pode perceber o outro e já durante esse tempo, dos 2 aos 8 anos, pode perceber o outro e até trocar com o outro informações, né, e experiências nos jogos que são, como eu estou falando, imitação da vida. Mas a imitação aqui não é como a da primeira fase, que é repetitiva. Aqui já começa a ser algo muito mais amplo, já começa a ser algo até que em alguns momentos a criança se enche e tal, e depois ela vai tentando cada vez mais se empenhar. Depende também se o ambiente facilita isso para ela, né? Porque se o ambiente disser, não precisa se empenhar, você tem que ser feliz, você não pode se frustrar. Se isso acontecer, única e exclusivamente, ela não vai ver nos jogos uma forma de ponte para ela superar esse difícil movimento que é ganhar autonomia. Depois, no último, a gente tem os brinquedos e jogos de regras, que vão acontecer a partir dos 8 anos. Bom, quem teve uma infância em um lugar que podia brincar, correr, ou mesmo que lembra na escola, vê, por exemplo, como as crianças, a partir dessa idade, né, como elas gostam de jogos de regras, inclusive esportes, cabe aí, ou mesmo, né, os jogos de videogame e tal. É que é também importante. Os jogos de videogame são bons, eles desenvolvem alguns aspectos nas crianças com moderação e com os jogos na classificação adequada de idade, né? Eles são bons porque eles desenvolvem uma série de capacidades. Porém, é importante também que a criança seja estimulada para o desenvolvimento físico e para a interação social ao vivo, né? Para que ela possa perceber que é importante que ela interaja com o outro de uma forma muito direta e que o outro, de uma forma dinâmica, também responda para ela. Então, essa presença do outro é fundamental também para que a criança ganhe uma capacidade boa de socialização e construa a sua socialização, né? Então, aos 8 anos, imitação das atividades dos adultos e que pertencem ao domínio e do código social, que a criança começa a colocar em prática. Até os esportes fazem isso, os jogos também de videogame que eu estou falando fazem isso, né? Uma imitação da vida com as regras sociais, e as brincadeiras criadas pelas crianças em geral também são imitação dessas atividades dos adultos. Por isso, uma outra informação: se você trabalha com crianças, por exemplo, numa escola, você pode observar os valores dela pelas brincadeiras que ela se propõe a fazer. Dá para você, por exemplo, às vezes fazer uma atividade com cada aluno propõe uma brincadeira e diz por que escolheu, o que gosta dessa brincadeira, enfim. Você pode, com isso, saber que valores a criança está tendo dentro de casa, na família, né, no ambiente que ela interage, para a gente ver o que ela está imitando, para que a gente possa saber o que talvez a gente precise tratar ou orientar, enfim. Tem aqui no campo do desenvolvimento psicossocial, né, a gente tem aqui o Freud, que vai falar que os brinquedos vão se modificar de acordo com cada fase do desenvolvimento psicossocial. Isso vai ficar para a próxima aula, que a gente vai falar sobre os brinquedos especificamente, né? Eu vou dar umas dicas de brinquedos para você montar a sua caixa lúdica, para você trabalhar com o seu paciente, alguns aspectos, inclusive levando em consideração tanto o desenvolvimento cognitivo, quanto o desenvolvimento psicossocial e o desenvolvimento físico. Tá? Então, isso sempre tem que levar bastante em consideração. Os textos que eu sugeri que a gente pudesse trabalhar são os textos da Arminda Berasturi, capítulos 6 e 7, isso já dá uma ligação para a aula que vem,
e os textos da 10 e 11, do capítulo 10 e 11, da Jurema Alcides Cunha, Psicodiagnóstico 5, tá? Então, até a próxima, e a gente vai continuando a trabalhar mais sobre a observação lúdica. Tchau!